Aleluia, graça e paz ao irmão e à irmã que está me assistindo nesse momento. Eu senti em meu coração em trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, porque Deus, Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Então, eu estava lendo a palavra de Isaías primeiro. Isaías é chamado como o profeta messânico. Por que o profeta messânico? Porque foi o profeta que viu em revelações a vinda do Messias. Eu não vou dizer que Isaías profetizou a vinda do Messias, porque ou Isaías profetizando ou não, o Messias vinha. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse momento, que se encontra em Isaías 1:11, que diz assim: de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, do cordeiro, da gordura de animais remidos. Eu não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Irmãos, o que me chamou muita atenção nessa palavra é que Israel estava passando por uma situação decadente. Por que uma situação decadente? Porque o povo de Israel não queria ouvir mais a voz de Deus. O povo de Israel não queria mais se colocar na posição que Deus o queria. E Deus, vendo isso, o povo estava no pecado. Quanto mais o povo levava sacrifício para Deus, quanto mais o povo levava o cordeiro para sacrificar a Deus, mais que o povo estava em pecado. Por isso Deus disse: não, eu vou rejeitar o holocausto de vocês, eu vou rejeitar o cordeiro de vocês, eu não quero mais nada de vocês. Por quê? Porque Deus se irou. Quando Deus se ira contra Israel, a palavra diz que o povo de Israel passou por uma situação difícil, a qual Deus, ele permitiu Israel passar. A qual Deus permitiu Israel passar por um momento para Israel se voltar a Ele. Muitas das vezes Deus permite algo acontecer em tua vida para que você venha se colocar na posição, que Ele quer. Então Deus permitiu a luta se aproximar de Israel, para Israel saber que Deus é Deus, para Israel saber que Ele é o único Deus, Ele é o único Salvador do universo. E o que me chama muita atenção nesse versículo é que Israel foi tomado em cativeiro. Veja bem, Israel foi tomado em cativeiro. Deus ou permitiu Faraó pegar Israel, levar para a terra babilônica. E vejamos que
Deus permitiu acontecer isso, Deus permitiu destruir a cidade de Jerusalém, de Judá, de Israel. E vejamos bem que a sabedoria de Deus parece loucura para a gente. Deus permitiu Faraó Nabucodonosor destruir Israel para que o povo venha se voltar a ele, ou seja, para que o povo viesse buscar a ele. Ei, muitas pessoas pensou na sua vida que seria o fim. Muitas pessoas pensou que para Israel seria o fim. Mas a palavra de Deus fala que quando Israel se colocou na posição, Deus aí o teve misericórdia de Israel. Ei, quero falar para você. Quando você se colocar na posição de Deus, Deus vai entrar com providência em tua vida. Deus vai entrar com providência na sua família. Deus vai entrar com providência em seu lar. Israel, vejamos bem que Israel era preciso passar por uma perseguição para se voltar a Deus, para se colocar na posição. E vejamos bem que Deus permite Nabucodonosor pegar Israel, botar em cativo, levar em cativo, e o povo aí se lembra da palavra de Deus. Aí que o povo se lembra da profecia de Jeremias, das profecias do profeta. E aí que o povo se lembra de buscar a Deus. É aí que o povo se lembra de se humilhar perante a Deus. Ei! Não espere a luta bater em sua porta para você buscar Deus. Não espere os problemas entrar na tua vida para você buscar Deus. Não espere a falta de emprego, a falta de trabalho entrar na sua vida para você buscar Deus. Ei, eu vim aqui para te dizer. Você está com um trabalho bom? Você está com um emprego bom? Você está com uma casa boa? Você está com um carro bom, uma moto boa? Agradeça a Deus, glorifica a Deus. Aí vejamos bem que Israel foi tomado em cativo. Aí Israel começou a se voltar para Deus. Israel começou a se arrepender daquilo que estava fazendo. E vejamos bem que Israel voltou atrás dos erros que estava cometendo. Aí Deus vai lá e diz: eu vou resgatar o meu povo. Aí vejamos bem que aquilo que o povo estava pensando, que o povo de Israel estava se acabado, a nação de Israel se acabou, é aí que nós vejamos a resposta de Deus. Aí Deus diz: não, eu vou resgatar o meu povo da mão de Nabucodonosor. Eu vou resgatar o meu povo e vou reconstruir Israel. Ei, tá tudo bagunçado em tua vida? Nada dá certo? Nada tá dando certo? Deus está dizendo: eu vou reconstruir. Ei, aquilo que você disse não tem mais jeito. Aquilo que os médicos dizem não tem mais jeito. Eu quero te dizer, antes de existir a medicina, ele já era a medicina. Antes de existir os doutores, ele já era doutor. Ei, é forte. Ei, não temas diante da dificuldade, porque nessa dificuldade Deus vai colocar uma vitória sobre a tua vida. Não se preocupe com a sua vida, porque a sua vida está na mão do Todo-Poderoso.
Isso está na mão do Todo-Poderoso, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Se está na mão de Deus, pode ficar tranquilo. Deus resolve tudo por você. Aí vejamos bem que Israel estava... O povo de Israel pensou que Israel se acabou. As nações vizinhas de Israel pensou que o povo de Israel estava... tinha se acabado. Ei, aquele que está dizendo que tua vida já se acabou, aquele que está dizendo que sua vida não tem mais jeito, é aí que Deus vai lá e diz: eu vou pôr minha mão, eu vou abençoar, eu vou transformar e mostrar para aqueles que dizem que não tem mais jeito, que eu sou Deus na vida dele. Então Deus queria mostrar para aquele povo que disse que Israel não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Aí Deus disse: não, eu vou mostrar para esse povo que Israel tem solução, que Israel tem jeito. Eu vou tomar Israel a cativo e vou levar para Israel. Eu vou reconstruir Israel. Eu vou abençoar Israel. Porque eu fiz promessa. Ei, que Deus te fez promessa, não temas. Deus fez uma promessa a Israel, a Jacó. E sabemos que Jacó é um dos patriotas. E sabemos que a promessa, quando Deus faz uma promessa, ela se cumpre. Ou seja, ela continua de pé. O único que pode atrasar ou desfazer das nossas promessas, ou seja, das promessas que Deus nos fez, é nós mesmos. E vejamos bem que Israel estava em perseguição. Deus, ele resgata Israel. Pois bem, Deus reconstrói a cidade de Israel. Mas um fato que me chama mais atenção ainda é que Deus resgata Israel, reconstrui Israel. E o que me chama mais atenção ainda, que Deus não acabou com o sofrimento de Israel. Deus não acabou com o sofrimento de Israel. Deus, ele pegou Israel do Egito, de Babilônia, colocou o povo de Israel na cidade de Israel, reconstruiu Israel, mas Deus ainda permitiu o povo ser perseguido. Mas por que, Adriano, Deus tira Israel da mão dos babilônicos? E por que Deus leva o povo para Israel? Leva para Israel, reconstrói a cidade de Israel? E por que Deus ainda permite Israel passar por perseguição? Porque Deus sabia que o coração de Israel, ou seja, o coração do povo de Israel, ainda não estava contrito com ele. Então a sabedoria de Deus é tão maravilhosa que Deus diz: eu vou pegar Israel, colocar na cidade dela, eu vou resgatar